Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de resolução de questões comentadas, ok? Vamos fazer hoje a terceira aula sobre as questões comentadas de conjuntos. Essa terceira aula, ela envolve umas questões um pouco mais avançadas, um nível um pouco mais avançado. Mas eu vou fazer bem devagarinho para que você entenda todas essas questões, ok? Você pode baixar o material nesse link aqui e acompanhar também imprimindo o material ou simplesmente olhando a aula, ok? Então vamos começar. Olha lá, como é a terceira aula, a gente está vendo aqui a 12ª questão, ok? Então diz o seguinte, questão aqui do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do ITA, diz assim, ó, considere as afirmações a seguir relativas aos conjuntos A, B e C quaisquer. Então é o seguinte, vamos analisar aqui, ó. A primeira afirmação diz o seguinte, a negação de x pertencente a A inter B é isso daqui. Será que isso aqui é verdade? Olha só, quando se fala em x pertencente a A intersecção com B, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer o seguinte, que o x ele pertence à intersecção, ou seja, o x pertence a A e o x pertence a B. Tudo bem? O que ele está querendo aqui, ó, é a negação disso daqui. Pessoal, essa parte aqui, ela envolve um pouco de raciocínio lógico-matemático. Sai um pouco do ensino médio, mas mesmo assim a gente não vai deixar de fazer essa questão, ok? Olha só. A gente tem aqui x pertencente a A e x pertencente a B. A gente tem que negar isso daqui. Negar isso daqui, gente, nós temos aqui ó, duas proposições, x pertence a A e x pertence a B. Negar isso daqui ó, é dizer que x ele não pertence a A e aqui que o x ele não pertence a B. Ok? E na negação, o que acontece? A troca desse conectivo E pelo conectivo OU. Isso aqui é negar essa proposição. Negue a primeira, a segunda e troque aqui ó, o nosso conectivo de E para OU. Ok? Então fica exatamente x não pertence a A ou x não pertence a B, que é o que está sendo dito aqui. Ok? Então esse item é um item verdadeiro. Olha o item 2. Diz assim, ó, a intersecção B união C. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui três conjuntos, fazer os diagramas. Por exemplo, conjunto A, aqui o conjunto B e aqui o conjunto C, ok? Vamos fazer primeiramente a parte aqui ó, de B união C. O que seria B união C? É tudo isso daqui, ó, gente. Ó. É o conjunto C junto com o conjunto B. Então, acaba sendo essas duas bolinhas, a B e a C pintadas. Ok? Agora, a gente quer fazer a intersecção de A com isso daqui. Note que o conjunto A é essa bolinha aqui. Ó. A intersecção de A com esse conjunto acaba ficando somente essa parte aqui, ó. Concorda comigo? A intersecção de A com a união anterior acaba ficando só isso daqui. E a gente, então, tem aquela parte ali, ó, sumindo. Tá? Vamos apagar aqui, ó. Tá? E vamos só fechar aqui novamente a nossa bolinha. Assim e assim. Ok? Então, nós ficamos com aquilo ali. Ó. Isso ali, então, é o conjunto A intersecção com B união C. Agora, isso daqui, gente, será que é igual a essa segunda parte aqui? Vamos ver? O que seria o conjunto A intersecção B? Conjunto A intersecção B não seria essa parte aqui, ó. Olha a bolinha A aqui. Olha a bolinha B aqui, ó. Então, a intersecção dos dois, concorda comigo que seria isso daqui, ó? A intersecção B? Tudo bem? União com A intersecção C. O que seria A intersecção C agora?
Está aqui a bolinha A, o conjunto A, está aqui o conjunto C. A intersecção C não seria exatamente isso daqui, ó? Está aqui, ó. Então, chegaria a essa segunda parte aqui, ó. Tá? Ó. Em branco aqui estaria o A intersecção C e essa parte aqui estaria o A intersecção B. Então, notem que ficou exatamente igual. Então, esse item aqui é um item, sim, verdadeiro. Ok? Item 3. Olha só. A menos B união com B menos A, será que é igual àquilo ali? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se isso aqui é o conjunto A e isso daqui é o conjunto B, você concorda comigo que A menos B, essa primeira parte agora, ó. Primeiro, A menos B é o conjunto A menos o B, ou seja, acaba caindo fora essa intersecção. Então, A menos B, você concorda que é isso daqui, ó? Beleza? Agora, o que é o conjunto, a segunda parte aqui, ó, B menos o A? O B menos o A acaba sendo essa partezinha aqui, ó. Estou sombreando aqui em laranja. Ok? Isso aqui é B menos A. E a união desses dois? Essas duas partes, então, sombreadas. Agora, olha só, será que isso daqui é igual a essa parte direita aqui? Vamos ver? Quanto é que é? Como é que é A união B? Olha só, se nós tivermos aqui, ó, o nosso conjunto A, união B, vamos colocar aqui o B. O A união B acaba sendo tudo isso aqui pintado, ok? Vamos pintar aqui rapidinho, ó. A união B é tudo isso daqui, ó. É o conjunto A e o conjunto B, inclusive a intersecção. Aqui nós temos A união B. Menos, agora vamos fazer menos A inter B, ou seja, vamos apagar a parte da intersecção. Está aqui ela, ó. Apagando a intersecção. Reparem que nós ficamos com a mesma situação, gente, ó. Não é exatamente a mesma parte sombreada, esse aqui e esse daqui? É, né? Então, esse item também é um item verdadeiro. Agora, olha só. Destas, é ou são falsas quais, gente? Pessoal, nenhuma delas é falsa, pois todas elas são verdadeiras, então nenhuma falsa, alternativa letra E. Vamos à próxima questão que diz o seguinte. Dentro de um grupo de tradutores de livros, todos os que falam alemão também falam inglês. Olha aqui, meu amigo, olha para mim. Se ele está dizendo que todos aqueles que falam alemão também falam inglês, você concorda comigo que o conjunto formado pelos que falam alemão é um subconjunto, ou seja, está contido no conjunto daqueles que falam inglês? Concorda comigo? Então, olha como é que a gente pode fazer aqui, ó. Se todos que falam alemão também falam inglês, a gente pode fazer assim, ó. Olha só. O conjunto dos alemães está aqui, ó, e dos que falam inglês está aqui. Então, todos que falam alemão também falam inglês. Nós temos assim o diagrama formado. Continuando, olha só. Mas nenhum que fala inglês fala japonês. Ele está dizendo o seguinte, quem fala inglês não fala japonês. E vice-versa, não existe pessoas em comum. Ele diz ali, ó, repetindo, mas nenhum que fala inglês fala japonês. Então, nós temos aqui, ó, dois conjuntos o quê? Dois conjuntos disjuntos, tá? Não possuem elementos em comum. Então, nós temos aqui, ó, do ladinho, um conjunto daqueles que falam japonês, ok? E diz o seguinte, além disso, os dois únicos que falam russo também falam coreano. Olha o que ele diz continuando. Sabendo que todo integrante desse grupo que fala coreano também fala japonês, opa! Se todo aquele, então, que fala coreano também fala japonês, significa que o grupo formado por coreanos é um subconjunto, ou seja, está contido no conjunto dos japoneses. Olha aí como é que fica. Aqui nós temos, então, o conjunto dos coreanos. E ele diz aqui em cima, ó, os dois únicos que falam russo também falam coreano. Então, nós temos aqui um conjunto formado por dois elementos,
duas pessoas que falam russo. Essas duas pessoas também falam coreano, ou seja, é um subconjunto também. Ok? Vamos ver as alternativas aqui. Ó. Item A. Todos os tradutores que falam japonês também falam russo? Não. Olha só, a gente tem, por exemplo, aqui um elemento aqui. Ó. Esse elemento, ele fala apenas japonês. Ele não fala coreano e também não fala russo. Então, todos os tradutores que falam japonês também falam russo? Falso. Falso. B. Todos os tradutores que falam alemão também falam coreano? Pessoal, se o alemão é um subconjunto dos ingleses, e inglês e japonês são conjuntos disjuntos, olha aqui, não há elementos em comum entre alemães e coreanos. Ok? Não há como ter elementos em comum. Então, esse item também é um item falso. Letra C. Pelo menos um tradutor que fala inglês também fala coreano. Não, são conjuntos disjuntos, então isso aqui é falso. Nenhum dos tradutores fala japonês e também russo. Isso aqui é falso, gente, porque ó, nós temos dois tradutores que falam russo e, consequentemente, ele é um subconjunto dos japoneses, ou seja, esses dois que falam russo falam coreano, que, consequentemente, falam japoneses. Ok? Então, esse item é falso. Vamos ao item E, então, que é o item verdadeiro. Já vou assinalar aqui. Ó. Nenhum dos tradutores fala russo e também alemão. Não há como, né, gente? Nenhum deles fala russo e também alemão, já que são conjuntos disjuntos. Então, esse aqui é o item verdadeiro, alternativa à letra E. Olha essa questão 14 e última questão. Da UDESC de Santa Catarina diz o seguinte. Considere um conjunto universo com 7 elementos, tá? O número de elementos do conjunto universo são 7 elementos. Os subconjuntos A, B e C com 3, 5 e 7 elementos. Vamos fazer bem devagar essa questão. Ó. Ele diz que o subconjunto A ele possui 3 elementos, porque ele fala aqui, ó, respectivamente. Então, o A tem 3 elementos, o B tem 5 e o C tem 7. Então, olha só, vamos fazer aqui em cima. Ó. O número de elementos do conjunto A é igual a 3. Nós temos ali que o número de elementos do conjunto B, ó, o conjunto B, 5 elementos, ok? E o conjunto C, número de elementos do conjunto C, ele falou aqui, ó, C igual a 7 elementos. Agora, olha só para o primeiro detalhe. Ele diz o seguinte, considere um conjunto universo, o conjunto universo aqui, ó, ele está dizendo que tem 7 elementos. Se o conjunto universo tem 7 elementos e o conjunto C também tem 7 elementos, o que a gente pode dizer? Olha só, o número de elementos do conjunto universo, ele diz que é 7. Então, disso daqui, ó, a gente pode dizer o seguinte, se o número de elementos do conjunto C é igual ao número de elementos do conjunto universo, você concorda comigo que o conjunto C é exatamente igual ao conjunto universo? É isso aí. Então, o conjunto C é exatamente igual ao conjunto U de universo. Ok? Vamos lá. Item A. Vamos ver aqui. Ó. Ele está dizendo o que é correto afirmar. Ok? Item A diz assim. Ó, A intersecção com B, intersecção com C, tem no máximo 2 elementos. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Olha só. Vamos considerar aqui ó, o conjunto C, que é o mesmo que o conjunto universo. Ok? Vamos imaginar o conjunto A, aqui assim, ok? Com seus 3 elementos. E vamos colocar aqui, ó, imaginar o A um subconjunto do conjunto B, ou seja, o conjunto A está contido no conjunto B. De acordo com a alternativa A, com o item A, o que diz ali? Ó? Ele diz o seguinte, A intersecção com B. O que seria A intersecção com B quando o conjunto A é um subconjunto de B? O A intersecção com B seria exatamente essa parte azul aqui.
ok? E essa parte azul, intersecção com o conjunto C, continuaria sendo essa parte azul aqui. Ou seja, continuaria sendo os 3 elementos. E aqui está dizendo o seguinte, tem no máximo 2 elementos. Não, existe uma possibilidade aqui, ó, dessa intersecção ter 3 elementos, como está ali. Então, esse item é um item falso. Ok? Para fazer o item B, para explicar a letra B, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui o nosso conjunto universo, que a gente sabe, então, que é igual ao conjunto C, ok? E vamos imaginar o conjunto A sendo disjunto do conjunto B. Tá? Eles não possuem elementos em comum. Agora, olha só. Pela informação do exercício, o número de elementos do conjunto A, 3. Então, nós temos aqui 1, 2, 3. Número de elementos do conjunto B são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, olha só. Nessa configuração, você concorda comigo que o número de elementos de A união B não é exatamente 3 mais 5, 8? Agora, olha só. Você concorda comigo que está acontecendo ali uma incoerência? Se a união está dizendo ali que tem 8 elementos, de acordo com aquela configuração, 8 elementos, mas está sendo dito que o conjunto universo possui 7 elementos, isso não é uma incoerência? Então, você concorda comigo que, no mínimo, deve ter um elemento em comum? Olha só como é que ficaria, no mínimo, a configuração. Nós temos aqui o conjunto universo, que é igual ao nosso conjunto C. Vamos colocar aqui o nosso conjunto A. Aqui, assim, é o nosso conjunto B. E ali, ó, no mínimo, terá que ter um elemento aqui. Disse que o número de elementos do conjunto A são 3. Então, nós temos 1, 2, 3. Número de elementos do conjunto B são 5. 1 está ali. 2, 3, 4, 5. Aí sim, nessa configuração, gente, é possível sim que nós tenhamos 7 elementos à união, que é exatamente igual ao número de elementos do conjunto C. Então, no mínimo, olha ali, ó, no mínimo, nós devemos ter um elemento na intersecção desses dois conjuntos. Então, nós vamos ter aqui, ó, a letra B como a letra verdadeira. Ok? Olhem a letra C. B, intersecção com C, ele está dizendo que tem 3 elementos. Vamos colocar aqui o conjunto C, ou seja, o nosso conjunto universo, ok? E a gente sabe que o conjunto B, ele é um subconjunto, ou seja, o conjunto B está ali dentro, ok? Esse conjunto B, ele possui 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Tudo bem? Aí está dizendo o seguinte, B intersecção com C tem 3 elementos. Meu amigo, se o conjunto B ele é subconjunto, ou seja, está contido no conjunto universo, que é o conjunto C, a intersecção entre eles é o próprio conjunto B, ou seja, é aqueles 5 elementos ali, e não 3 elementos, como está sendo dito na letra C. Então, esse item é falso. Coloca lá, falso. Tá? O item D. A intersecção com C tem no mínimo 2 elementos. Vamos colocar a configuração aqui. Ó. Vamos imaginar aqui o conjunto universo, que é igual ao conjunto C, e vamos imaginar aqui o nosso conjunto A. Nosso conjunto A. Esse conjunto A, ele tem 3 elementos. 1, 2, 3. E está sendo dito o seguinte, a intersecção com C tem no mínimo 2 elementos. Pessoal, quando ele fala que no mínimo tem 2 elementos, ele está querendo dizer que pode ter 2 elementos. E isso daí é falso, já que ele tem exatamente 3 elementos ali, ó, a intersecção entre A e o conjunto C. Então, o item D é um item falso. Agora, o item E. A intersecção com B
pode ser um conjunto vazio? Pessoal, aqui ó, a gente viu, nessa configuração que a gente fez antes aqui, ó, a gente viu que quando acontecer isso, A e B ser um conjunto vazio, nós vamos ter a união com 8 elementos. Isso aqui, nessa questão, é improvável. Então, esse item também é um item falso. Ok? Ficamos, então, com a alternativa B, a alternativa correta. Finalizamos, então, a terceira aula, que envolve as questões mais avançadas sobre conjuntos. Ok? E ficamos para a próxima. Vá acompanhando as aulas. Clique em gostei se você gostou da aula, que a gente vai se vendo, certo? Um abraço, pessoal, e até mais.